Amém. Santa a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, né? Glória a Deus, ver a igreja sendo abençoada pelo Senhor, crescendo, visitantes. Ai, que bênção, pastora. Fico feliz a Patrícia, o meu amado esposo, né? A filha ali, que bênção, que saudade, viu? Muito feliz revê-los. Amém. Glória a Deus a todos. Que o Senhor nesta noite venha falar ao nosso coração. Sou tão precisando dessa palavra como cada um de vós, né? Aqui lá em Gênesis, eu gostaria que você deixasse aberto. Gênesis 37. Nós vamos falar um pouquinho daquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Se você já abriu aí a sua palavra, né? A palavra do Senhor, na verdade, a sua Bíblia. Gostaria que você fechasse os teus olhos e colocasse aí, né? Aquilo que você necessita do Senhor nessa noite. Né? Qual é a palavra que o teu coração nessa noite está clamando, necessitando ouvir? Que o Espírito Santo de Deus venha falar além da letra, além do pregador, ao teu coração. Amém, Pai? Neste momento, Senhor, Pai, eu te apresento este período agora, em que a tua palavra será, Senhor, falada aos corações aqui. Senhor, tu conheces a cada coração. Senhor, tu és aquele que sonda cada um, ó Pai, sabe a necessidade. Senhor, tu sabes como trabalhar, como falar, como fazer com as nossas vidas. Por isso, nesta noite, Senhor, a cada vida que aqui entrou, Senhor, aqueles que estarão nos ouvindo também, ó Pai, que o Senhor possa falar além, Senhor, da letra que aqui está, além, Senhor, Pai amado, da minha vida que estarei ministrando a Tua palavra, que o Senhor possa falar de acordo com aquilo que o Senhor tem, ó Deus. Visita estes corações agora, Pai, que a Tua revelação, Pai, a Tua grandeza, Senhor, venha falar em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu não vou me estender na palavra, eu vou falar apenas um versículo, deixa eu ver, 2 versículos, que está em Gênesis 37, 5. A parte A do versículo: certa vez José teve um sonho. E o versículo 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai então refletia naquilo. Amém? É uma história muito conhecida, né, de José. A gente vê até, né, filmes, né, reproduzidos nessa história, sobre a história de José. Então, quem era José? José era filho de Jacó, filho da sua velhice, da maturidade de Jacó, né? Eu estava até falando hoje, fazendo um comentário com o pastor, e o pastor falou assim, porque a Bíblia fala que Jacó amava José, né, até mais do que os seus filhos, porque ele deu uma túnica ali, né? E aí, fazendo uma observação para ele, falou assim, mas será que Deus tem filhos preferidos, né? Na verdade, aqui Jacó era natural, né? Era um pai natural. Mas quando nós olhamos assim, nós somos pais, e nós sabemos que não é que nós amamos mais um filho que o outro, mas existe tempos diferentes de cada gestação, né? Então, existe épocas diferentes, não é verdade, Wagner? E eu estava até explicando para ele, por exemplo, Samuel vem num tempo de maturidade, ele pegou o pastoreio depois dos 40, né? 40, depois dos 40, e o tratamento, o cuidado, né, a forma de ver é diferente, não é verdade? Então, só que aqui José era filho desse tempo de maturidade de Jacó. E também ele tinha algo que favorecia para ele. O que era? Ele era filho primogênito de Raquel, né? O primeiro de Raquel, que era aquele Jacó amava. Jacó havia casado com Lia, mas ele amava Raquel, né? Então, só a segunda esposa. Então, para ele, José era um dos preferidos, né? E aí a gente vai ver nessa história o quê? Que Deus tinha um projeto na vida de José, né? E eu quero falar hoje sobre sonhos. O que é sonhos, né? Então, só que Deus tinha um projeto na vida de José. E José sonha. José tem um sonho, né? O versículo 5 fala que José, ele teve um sonho. E por causa deste sonho que ele vai contar para os irmãos, no versículo 10 diz
que ele passa a ser odiado pelos seus irmãos, porque eles não compreenderam o sonho de José. E assim começa a história de José em Gênesis. Amém, queridos? Então, José era filho da velhice, como eu falei, e do coração de Jacó. E falando de sonho, né, o que nós podemos falar de sonhos? Né, como que nós expressamos, às vezes, sonho? Né? Tem os sonhos que nós consideramos sonhos naturais, que é quando nós deitamos, às vezes de barriga cheia, como diz a bispa, né? De barriga cheia, e aí a gente tem aquele sonho durante a madrugada, ou pesadelo, ou então aqueles sonhos que durante o dia a gente passa no nosso dia a dia, e de repente no nosso subconsciente a gente acaba sonhando. Na verdade, esse é o nosso sonho natural. E nós temos sonhos da nossa vida, que nós chamamos de sonho de coração. Né? Aquela, por exemplo, quantas vezes nós nos expressamos assim: eu tenho um sonho de que com 30 e poucos anos eu vou ter minha casa própria. Né? Que depois dos 30, até o pastor sempre fala isso, meu sonho é que até antes de 30 anos que a gente paga a casa, né, eu vou quitar a minha casa. Então, assim, é um sonho próprio do coração, ou um sonho de adquirir uma profissão, né, de adquirir uma faculdade, de terminar os estudos numa determinada faculdade. Então, cada um tem um sonho também na sua vida. Esses são sonhos que nós consideramos sonhos do nosso coração, que nós podemos sonhar. Agora, se vai concretizar, Deus sabe, mas é um sonho do nosso coração, não é verdade? É claro que para nós vivermos alguns sonhos que são nossos, do coração, nós precisamos também batalhar muito por isso. Então, se eu quero ser uma professora, ser uma psicóloga, ser um médico, ser uma engenheira, como a Catherine que está fazendo, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma faculdade. Eu preciso estudar. Eu preciso me esforçar. Porque este é um sonho que eu tenho. Então, se eu quero, de repente, comprar uma casa, um carro, eu preciso também poupar, ser fiel ao Senhor. Eu preciso fazer propósitos, né, de financeiros, de guardar. Isso daí vai fazer com que eu conquiste os sonhos do meu coração. Só que existe um outro tipo de sonho, que este daqui não depende nem de mim, nem de você, não depende de ninguém. Este sonho é o sonho de Deus para nós. E aqui, quando nós olhamos nessa palavra, aqui está falando deste sonho. Não apenas de um desejo do coração de José. Não apenas de algo que ele sonhou, porque imaginava que algo ia acontecer, ou teve alguma coisa durante o dia, alguma situação, e que ele vivenciou isso durante a noite. Não, aqui foi um projeto que Deus traçou na vida de José. Quando nós falamos de sonho, nós estamos falando de sonhos de Deus para nós. E nós chamamos, né, com o nosso linguajar evangeliquez que a gente fala, propósito de Deus. Então, sonhos de Deus os propósitos de Deus que nós vivemos. Quantos aqui têm sonhos de Deus? Não, está muito fracos. Quantos aqui crê que tem sonho de Deus? Aleluia. Só que para nós vivermos os sonhos de Deus, nós precisamos aprender algumas coisas. Né? Para que nós possamos alcançar e vivenciar. Porque Deus tem sonhos para as nossas vidas, amém? Deus não tinha só sonhos para José. Deus tinha sonho para a sua família. Deus tinha sonho para seu pai, para os seus irmãos. Não era só para José, mas Deus tinha um sonho específico para José. Então, nós precisamos discernir, primeiro, o que é sonho do nosso coração e o que é sonho de Deus para nós. Né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos receber da parte de Deus uma revelação daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para cada um de você. Você precisa saber o que é que Deus tem determinado para a tua vida. Talvez você está aqui nesta noite e você ainda não sabe. Talvez você tenha alguns sonhos no teu coração. E tem sonhos que é do nosso coração, que nós vamos aprender na nossa caminhada cristã, que eles vão ser alinhados também com os sonhos de Deus. Né? Às vezes aquilo que você tem hoje, as suas habilidades, os seus dons, a caminhada, o trajeto, por onde você passou, isso já faz parte de um traçar do projeto de Deus na tua vida. A cidade onde você mora, o bairro onde você mora, a família que você mora, isso talvez já é algo que Deus já estava determinado para cumprir o propósito dele na tua vida. E às vezes nós não entendemos, então nós precisamos compreender que os nossos dons,
as nossas habilidades, né? Até tudo que nós somos e temos, fazem parte de um projeto de Deus para nós. Nós não somos frutos de acaso. Eu gosto de falar sobre isso porque é verdadeiro. Às vezes nós achamos e estamos tão perdidos em tantas coisas porque nós não entendemos que há um Deus que nos amou e sonhou conosco. Que antes de nós sonharmos, há um Deus que sonha conosco. Há um Deus que projeta para as nossas vidas. Há um Pai que cuida de nós. Aqui a Adriana estava falando sobre o Pai, né? Falando do meu Pai. Há um Pai que cuida de nós. Nós como pais queremos e projetamos coisas... Opa, derrubei aqui, pastor. Me movimentando. Há um Pai, né? Como nós, pais e mães, às vezes, mesmo que os nossos filhos não vão viver, mas nós projetamos coisas no nosso coração para o nosso filho. Nós sonhamos com coisas grandes para os nossos filhos. Então, o nosso Deus, diferente de nós que falhamos nas escolhas, o nosso Pai não falha. O que Ele sonhou para nós vai acontecer. Aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas vai acontecer, porque esse Deus não falha. Isso é palavra do Senhor, mas nós precisamos discernir. Opa, aqui é quente, hein? Que bênção, nem precisa de ar. Não, vou tirar aqui, vou ficar mais à vontade. Espera aí. Tá ótimo, não precisa ligar nada, nem não tem ar-condicionado aqui, né? Glória a Deus. Que bênção. Amém. A gente sofre com quem tem alergia. Amém. Então, assim, nós precisamos discernir. É tempo de discernirmos o que Deus tem para nós vivermos o melhor. Nós precisamos também discernir os processos e o tempo até concluir o propósito de Deus na nossa vida. Não é de uma hora para outra. Se nós olharmos a história aqui de José sonhou, mas depois de 13 anos que ele foi viver o propósito de Deus. Passou-se um tempo, passou-se um processo. Olha, José foi traído pelos irmãos. José foi vendido, quase morto, né? Foi colocado no calabouço lá no poço, quase morto, vendido como uma mercadoria qualquer, porque ele foi vendido como um escravo. Ele foi vendido, ele foi acusado e injustiçado na casa de Potifar, foi preso e ainda esquecido. E ainda foi ingrato, né? Porque foi sentir ingratidão, porque ele teve a revelação de um sonho lá do padeiro, do copeiro, e o copeiro esquece dele ainda diante do rei, né? Ele foi esquecido na cadeia. Por 2 anos ele foi esquecido, até chegar no propósito dele. Então, nós precisamos entender que até que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas, o sonho dele, nós vamos ter um trajeto, nós vamos ter um processo, nós vamos ter uma caminhada a seguir. Não é da noite por dia. Para alguns pode durar 2 anos, para outros pode durar 10, para outros pode durar até 20 anos. Mas não importa, o que Deus determinou, o que Deus sonhou para as nossas vidas vai acontecer. Porque a palavra do Senhor nos promete isso. Olha o que diz aqui em Provérbios, eu vou ler. Provérbios 27. Provérbios 27, olha o que diz. Como é poderosa essa palavra do Senhor. Opa, peraí. Deixa eu confirmar aqui. 19, perdão. Provérbios 19. 21. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, muitos são os planos que nós temos, os desejos que nós temos, como eu falo, os sonhos do nosso coração. Mas aquilo que Deus determinou para a nossa vida
vai acontecer. Aquilo que o Senhor sonhou vai acontecer. Enquanto isso, há um tempo, e nós precisamos discernir, primeiro, aquilo que Deus tem. Segundo, o tempo, o processo. Porque não é fácil chegar até o propósito, até o final daquilo que Deus tem para nós. Então, muitas coisas no meio do caminho vão tentar nos parar. Muitas coisas no caminho vão tentar nos fazer desistir. Muitas coisas no caminho vão tentar nos frustrar, nos entristecer. A gente viu na vida de José, até a morte quis parar José, mas Deus deu um basta ali na vida, quando usou Rubens para dizer, não, peraí, não faça isso com ele, né? Não vai fazer isso não, e resolveu vender. Por quê? Porque vendendo estava impulsionando ele para o propósito, que era chegar na casa lá de Faraó. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes, aquilo que vem tentar te matar, aquilo que vem tentar te destruir, na verdade vai te impulsionar até onde Deus quer te levar, para onde Deus quer te mandar. Sabia disso? Tem coisas que a gente acha que é morte, tem coisas que a gente acha que é destruição, e aquilo apenas vai ser um instrumento de Deus para nos levar para o lugar certo, para o rumo certo, para a direção certa, que é a vontade de Deus. Então, nós vemos lá em Deuteronômio 8:1-5, também vou ler. Olha aqui que Deus fala para o povo de Israel, quando está saindo lá do Egito também, na mão de Moisés, Moisés tirando aquele povo para ser liberto, e Deus fala com Moisés, olha o que Deus fala. Versículo 1, tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. E lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, que foi o tempo que eles tiveram que passar pelo deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Olha que tremendo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus ali no povo de Israel estava permitindo toda aquela situação, porque Deus estava provando o coração daquele povo, porque eles iam ser um povo grande, eles iam carregar o nome do Senhor, e eles precisavam ser provados naquele lugar, eles precisavam conhecer o Deus que podia fazer um milagre, porque diz que no meio do deserto, aquele povo, por onde eles passavam, a roupa não se gastava, o sapato não se perdia, eles não tinham falta de nada, porque o maná vinha do céu. Sabe, no momento dos nossos processos, nós precisamos saber quem é o Deus que está conosco. No momento deste processo, até o sonho de Deus se concluir na nossa vida, é o momento em que nós vamos conhecer o Paizinho, o Pai, o Abba, aquele que cuida, aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aqueles que enviam o maná do céu, né? Olha para este povo aqui de Israel, eles tiveram que ser totalmente dependentes ao Senhor, mas há um mandamento que eles tiveram que seguir: sejam obedientes a toda a lei. Aí nós vamos olhar para a vida de José, diante de todo esse processo. Em todo o processo de José, desde a casa de Potifar, desde ali do cárcere, até Faraó, ele teve que ser íntegro, ele teve que ser obediente, ele teve que ser alguém consagrado. Porque, como eu falei, ele foi injustiçado, ele poderia de alguma maneira se revoltar, de alguma maneira se voltar contra o propósito de Deus, ele poderia se cair, né, aos prazeres da esposa de Potifar, ele poderia viver ali as seduções das paixões da esposa de Potifar, ele poderia ali se engrandecer em meio ao cárcere, ele poderia estar ali talvez uma rebelião naquele lugar, mas a Bíblia fala que em tudo ele foi favorecido. Que em todo lugar por onde José passava, havia a bênção do Senhor, havia o favor de Deus. Queridos, se o nosso coração está diante do Senhor, do propósito de Deus, por onde nós passarmos, nós vamos ter os favores de Deus.
porque os processos são os testes que Deus vai fazendo ao longo do nosso trajeto para provar o nosso coração. José foi provado na sua integridade. José foi provado no seu coração temente ao Senhor. Talvez o que você está passando nesta noite, talvez o que você está passando na tua semana, nos seus dias, ou neste mês, ou durante esses meses em que nós vivemos, talvez é um teste de Deus para aquilo que o Senhor tem para fazer após tudo isso, para aquilo que o Senhor quer te levar, para aquilo que o Senhor quer cumprir na tua vida. Talvez está sendo difícil, talvez você está como José, foi injustiçado. Talvez você foi caluniado, talvez está se sentindo humilhado. Imagine José ali, diante daquela situação no poço, diante dos seus irmãos, irmãos de sangue, humilhado, envergonhado. Mas Deus estava cumprindo o propósito na vida de José. E o seu coração era íntegro diante do Senhor. Amém, queridos? Será que nós estamos preparados para onde Deus quer nos levar? Porque Ele sonda os nossos corações. A Bíblia fala lá nos Salmos que o Senhor sonda os nossos corações. Né? O salmista dizendo, o Senhor guia-me, sonda-me, né? Para que vê se há em mim algum caminho mau. Deus, Ele vai cada vez mais, em cada processo, em cada situação, em cada pressões, né? Cada circunstância, Ele vai nos provando. Achei tremendo o testemunho aqui que o pastor Edivan falou desse rapaz. Eu acho que eu já tinha escutado esse testemunho. Não? Parecido, não é? Então, não me enganei, mas era parecido. Pelo menos eu lembro que eu tinha uma coisa parecida como essa. E esse rapaz falando, tremendo, né? Ele foi testado na sua integridade, na sua vida, e nem é cristão. Mas foi testado, quanto mais nós que carregamos o nome de Cristo. O quanto nós somos testados e aprovados. Mas como diz Paulo, mas de tudo nós não vamos desistir. Né? Nós vamos prosseguir para o alvo que é Cristo, amém? Para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Então, outra coisa que nós precisamos discernir. O discernimento nos faz viver o que Deus tem para nós. Não o que Deus tem para o outro. Né? Porque o que acaba acontecendo? Quando nós não sabemos o que nós temos e não entendemos os processos de Deus, nós começamos a querer viver o sonho dos outros. Né? Nós queremos começar a viver, a comparar, a competir, sonhos que não é para nós. Sonhos que talvez são frutos do nosso coração. Por quê? Né? E às vezes nós não entendemos, mas às vezes por causa de frustrações, por causa de situações não vividas, por causa de traumas, né? E tantas outras coisas. Mas Deus, Ele estabeleceu um sonho específico a cada um. Até eu e o meu esposo, nós podemos ter projetos e propósitos de Deus juntos. Mas há um lugar onde Deus vai usar ele em que não vai me usar. Há um lugar onde que Deus vai me usar que não vai usar o meu esposo. Nós podemos estar caminhando junto, na mesma direção como propósito, mas Deus vai usar ele de uma maneira diferente, como Deus vai me usar de uma maneira diferente. Porque Deus tem um chamado de acordo com aquilo que você é. Deus tem um propósito na tua vida de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para você, com aquilo que Ele te formou, com aquilo que Ele te criou. Você não pode avaliar os teus sonhos, sonhos que Deus tem para você, olhando para os sonhos daquele que Deus tem, até para o seu marido. Você não pode, mas você tem que olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. E trabalhar naquilo que Deus tem. Então, você nasceu onde nasceu porque Deus quer te usar neste lugar, amém? Deus quer te usar, você tem o que tem porque Deus quer te usar. E todas essas coisas vão contribuir para aquilo que Deus tem para nós. Como nós vemos lá no final de Gênesis, nós vamos ver Jacó. Né? Depois que há o livramento lá, que ele vai para a terra do Egito, que eles são livres da fome, e ele vai morrer, ele vai abençoar os filhos, né? Ele vai abençoar a vida de cada um. E ele começa a abençoar, ele abençoa todos, porque Deus tem para todos. Só que quando ele chega na vida de José, ele não abençoa apenas José, ele abençoa os seus 2 filhos. Sabe o que significa? Porque José já havia cumprido o propósito dele. Quando nós entendemos e caminhamos segundo o nosso propósito, até a nossa geração é favorecida. Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, os sonhos de Deus, até
até a nossa geração, até os nossos filhos recebem a bênção. Até os nossos filhos vivem o grande sonho de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos entender com pressa aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque Deus, Ele quer trabalhar em nós. A cada momento. Eu sei que falo muito sobre isso, né? Eu acho que eu ministro muito sobre essa questão de trabalhar de Deus, propósito de Deus. Até no tempo de conhecimento eu vou ministrar sobre isso, né? O propósito de Deus, né? Por quê? Porque é algo que eu tenho aprendido com o Senhor. Que muitas das vezes na minha vida, eu me comparava muito, porque eu vinha vindo de uma debilidade familiar muito grande, de história, de muito sofrimento, muitas situações, e isso mexeu também no meu emocional, mexeu na minha vida, quem eu era, na minha autoestima, né? Então, eu não conseguia me ver, eu era muito tímida, então eu me via muito, talvez até nas pessoas, não conseguia me ver quem eu era mesmo. E eu tive que passar por este processo. E até dentro da minha... Por isso que eu falo, aquilo que Deus tem para mim, não tem para o meu esposo, às vezes. Porque eu tive que aprender isso dentro da minha casa. Porque as comparações ministeriais entre eu e meu esposo era muito grande. As pessoas comparavam. As pessoas diziam, porque o pastor tem um jeito eloquente, né? O pastor é uma bênção, graça pura. E eu, mais séria, mais fechada. Isso trazia muita comparação e sem as pessoas saberem, isso mexia muito comigo. E eu tive que buscar muito do Senhor. Eu tive que entender muito, eu tive que discernir muito os processos de Deus. Até que o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Até que o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida e falar assim, eu vou te usar como você é. Eu vou te usar da maneira que você é, porque há um povo que precisa ouvir aquilo que você viveu. Aquilo que você tem carregado. E a mesma forma que eu uso ele. Então, querido, se você está nessa noite aqui e você acha que Deus não tem nada para você, comece a olhar primeiro para Deus, para o Pai. Depois você começa a olhar para dentro. Há coisas grandes dentro da tua vida. Há uma semente que o Senhor colocou no teu coração, que ela precisa germinar, ela precisa dar fruto, ela precisa vir para fora. E você precisa deixar Deus fazer isso através dos processos. Coisas que talvez você não está entendendo, coisas que talvez está machucando, está doendo, mas Deus está fazendo você crescer, Deus está fazendo você fluir. Mesmo que você não entenda isso. Então, nós olhamos para a vida de José. José aqui, passando por esses processos tão difíceis, mas Deus estava trabalhando na vida de José. Então, não depende daquilo que as pessoas pensam, acham, ou daquilo que nós achamos, mas sim daquilo que Deus determinou para nós, daquilo que Deus tem para a nossa vida. E o tempo é determinado para a vida de cada um, como eu falei. Independente de alguns já alcançarem algumas coisas com 10 anos, outros com 2, outros com 6 meses. Acabou de se converter, está vivendo o projeto de Deus. Glória a Deus por esta vida. É aquilo que Deus tem para ela. Talvez se você ainda não está vivendo, não é porque talvez você não quer, porque é duro. Não. Eu tirei essa imagem. Né? Eu tinha muito essa imagem de olhar assim e falar, não está vivendo porque não quer dar resposta. Não, tá vivendo. Não, queridos. É porque talvez ainda não é o tempo de Deus daquela pessoa viver. Porque Deus ainda quer fazer algo na vida daquela pessoa. Porque Deus ainda quer levar ela em outro lugar que não quis levar aquele que com 6 meses conseguiu. Vocês estão me entendendo, queridos? E com isso nós aprendemos que as frustrações não podem ser maiores do que o projeto de Deus em nossas vidas. Só a Adriana entendeu? Glória a Deus. Aleluia, gente. Aqui é pentecostal também, né, pastora? Glória a Deus, recebe, não, glória a Deus. Sei que é difícil dar um glória a Deus aí de máscara, é complicado. Mas glória a Deus, você está dizendo, eu recebo. As frustrações não podem ser maiores do que o projeto de Deus na nossa vida. José tinha motivos grandes, para serem frustrados. Claro que a Bíblia não fala, não revela aqui, mas eu imagino que José em algum momento bateu aquele sentimento. Estou falando humanamente, sabe? Pelo meu lado humano falando. Porque quantas vezes nós nos sentimos frustrados por não ver a resposta da maneira que nós esperamos, ou o tempo que nós esperamos.
Às vezes a gente até sabe que Deus vai fazer, mas o tempo, a espera do tempo que é difícil. E quantas vezes nos frustramos, né? Talvez José também passou por este processo, mas isso não roubou a integridade dele. Isso não roubou a fé dele. Isso não roubou o posicionamento de José. Você sabe que quando você... Lê lá Gênesis, tá bom? O tempo não nos permite contar toda a história e ler tudo. Mas se você não conhece toda a história, detalhes da história, você lê lá a partir de Gênesis 37 até o final. Vai contar toda a história de José e sua família. Então, só que tem um momento na história de José, que José está no cárcere, né? E ele ali interpreta 2 sonhos, um do padeiro e um do copeiro. Do padeiro que ele ia morrer, e do copeiro que ele ia chegar diante de novo de Faraó, voltar às suas ações que ele havia sido acusado. E aí o que acontece? Diante daquela situação, ele chega quando o copeiro vai, né, que o sonho dele, que ele interpretou, acontece, ele vai diante do copeiro e fala assim, olha, lembra de mim, diante de Faraó, né, diga que eu sou injustiçado, talvez, sei lá como que ele falou, né, diga, olha o que aconteceu comigo, estou aqui, né, injusto, né, eu te ajudei, lembra de mim. E a palavra fala que por 2 anos, o copeiro esquece, ele não lembra, ele só vai lembrar quando o Faraó sonha, aí ele lembra. Mas imediatamente aí manda chamar José, e a Bíblia fala que José se barbeia. Ele se prepara para estar diante de Faraó. Então, o que nós entendemos com isso? Que neste tempo que José estava ali, talvez estava até abatido. Porque havia passado 2 anos e nem resposta. O copeiro já foi 2 anos e nada, ninguém vai me ajudar, eu acho que eu vou morrer aqui. Talvez José pensou nisso. Talvez por aquele momento José imaginou isso, né? E a barba ali crescida, na prisão, talvez significava o quê? Que ele estava ali abatido, entristecido, mas naquele momento que ele é chamado, ele toma uma atitude de se recobrar, se levantar, barbear e se apresentar diante de Faraó. O que eu acho mais tremendo é que ele discerniu naquele momento, ele sabia que aquela era a hora de Deus cumprir o propósito. Sabe por quê? Porque além de revelar o sonho, ele ainda dá a solução. E a solução incluía ele. Estava ele lá, né? Uma pessoa que poderia ser capaz de governar, de coordenar tudo aquilo que estava por vir. E aquele momento era o cumprimento daquilo que Deus tinha na vida de José. Queridos, o Senhor está trabalhando. Até que Deus trabalhe, o nosso coração é estar diante do Senhor. Eu não vou dizer que para você talvez não tenha dias difíceis diante desse processo. Dias em que a gente acha que nada vai acontecer, que nós somos esquecidos. Dias que a gente acha que está demorando demais. Mas eu quero te dizer que haverá o tempo certo e você vai discernir este tempo. E que o Senhor está te chamando, está te colocando no lugar certo. José foi colocado no lugar certo. E este tempo foi o tempo que ele trabalhou o dom que o Senhor tinha entregado na vida dele. Porque no tempo da casa do seu pai era um tempo de ser um sonhador. Mas quando ele chega com o Faraó, foi um tempo dele ser um interpretador e um solucionador dos sonhos. Então, neste tempo aqui que o Senhor está trabalhando, é o tempo que Deus está te esticando, está trabalhando nos seus dons, está amadurecendo aquilo que você tem, está forjando o seu caráter, está colocando você no lugar certo, na posição certa para fazer aquilo que tem que fazer certo, como Ele determinou. Então, talvez se você falar assim, não aconteceu porque ainda não está preparado. Porque não é tempo ainda. Então, aquieta o teu coração. Eu sei que é difícil aquietar, mas aquiete. Porque os sonhos de Deus vai acontecer. Há uns sonhos de Deus determinados e eles irão acontecer. As frustrações de José não foram maiores do que a resposta que ele deu a este propósito de Deus na vida dele. Tanto é que enquanto José estava ali, né, vivendo no Egito, diz que ele nasceu 2 filhos dele. Olha que tremendo. Primeiro foi Manassés. Olha o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Segundo filho, Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar
na terra do meu sofrimento. Eu quero trazer uma palavra profética ao teu coração e ao meu coração nesta noite. Ao teu coração que também está nos ouvindo nesta noite. Que Deus te fará esquecer todo o sofrimento do processo e te fará prosperar em meio à aflição, antes mesmo que você cumpra o propósito de Deus. Eu vou repetir. Antes que José cumprisse o propósito, porque antes que ele pudesse estar diante ali dos seus irmãos, antes que a fome batesse, antes ele tivesse que ser ali o supridor do Egito, antes que isso aconteceu, nasceu seus 2 filhos, e ele colocou nome profético no filho. Ele estava declarando que o Senhor vai me fazer esquecer todo o processo, todo o sofrimento, e me fará prosperar em meia aflição, antes que cumpra o propósito. Isso quer dizer que mesmo que ainda não chegou o propósito de Deus na tua vida, o sonho de Deus, assim mesmo você vai prosperar, assim mesmo você vai viver o melhor de Deus, assim mesmo você vai fruir, você vai crescer na vontade de Deus, naquilo que você está fazendo, porque é promessa do Senhor. Nós temos que crer que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus está conosco, está vendo cada lágrima que desce dos nossos rostos. O Senhor está vendo cada clamor que fazemos, cada suspiro, porque a Bíblia fala que Ele intercede com gemidos inexprimíveis, cada suspiro que nós damos, que a pessoa que está do nosso lado, mesmo que ela nos conheça muito bem, e não sabe, mas Deus conhece, o Espírito Santo sonda, Ele sabe o que suspira a tua alma, e Ele vai nos levar no caminho certo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Talvez pelo projeto de José, era ir até o Egito, né? Sei lá o que passava talvez pela cabeça de José. Mas Deus precisou levar ele ao poço. Deus precisou levar ele ao cárcere para cumprir o propósito dele. Quinto e último, não espere que as pessoas acreditem e apostem nos teus sonhos, porque não são delas, são teus. Não faz com maldade, como eu falei. Às vezes é porque não entende e nem entenderam os sonhos dela ainda. E algumas são cheias e carregadas de frustrações. E nós entendemos até por quê, né? Tantos desafios, tantas coisas. E por não entender o processo de Deus, ela também não consegue entender o processo de Deus na vida de outros. Ela não consegue compreender. Então as pessoas não vão entender. Então elas não descobriram ainda. José poderia se vingar de seus irmãos. Ele tinha tudo na mão. No final de tudo, ele tinha tudo na mão para se vingar. Agora é a hora. Né? Deus cumpriu os sonhos de Deus na minha vida. Agora eu sou forte neste lugar. Agora eu vou me vingar. Ele poderia ter feito isso. Mas porque verdadeiramente ele entendeu o projeto de Deus. Porque o propósito não era ele ser grande. O propósito era abençoar a família dele. O propósito não era para ele. O propósito era para a família, sabia disso? O propósito que Deus tem na tua vida não é para você. O propósito não inclui você, individual. O propósito inclui pessoas. Propósito e sonhos que você acha que Deus tem para você, que não inclui pessoas, não é sonho de Deus. É sonho do teu coração. Porque os sonhos de Deus vai abençoar alguém. O propósito que Deus tinha na vida de José é levar José lá para o Egito. Lá na casa de Faraó, era para proteger a família de Jacó. Era um propósito na família todinha de Jacó, porque havia fome sobre a terra. Eles iam ter fome e eles não iam ter como comprar, porque o Egito era rico demais. E o Egito era o único supridor da fome naquele momento. Mas quem estava lá? José, o filho de Jacó. Aquele que estava ali vendido pelos irmãos, quase morto. Ele poderia ter se vingado. Mas o que José fez? Por ter entendido o propósito de Deus, seu coração se encheu de compaixão. Seu coração se encheu de amor. Porque ele sabia o que ele tinha passado para chegar até ali. Em Gênesis 50, 19 e 20, vou ler também, que diz assim, já estou quase finalizando, calma aí, tá? Só mais um pouquinho, tá, pastores? Já estou chegando no finalmente.
Olha o que diz aqui em Gênesis 50. Eu amo esse versículo. Vou ler a partir do 19. Quando os irmãos chegam diante de José e vão pedir clemência, né? Porque o pai havia morrido, então eles achavam que eles estavam livres da vingança só por causa do pai. Mas o pai havia morrido. E agora? Ele vai se vingar de nós. Agora ele vai acabar conosco, porque ele é um governador do Egito, né? Ele tem poder aqui, então ele vai se vingar. E os irmãos chegam diante dele como escravos, né? Querendo ser escravos apenas. E olha o que ele fala. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha o propósito, incluindo pessoas. O Senhor levou José naquele lugar para cumprir um propósito, para livramento da família de Jacó. Eu não sei onde que Deus vai te levar, o que Deus vai fazer com você. Qual é o projeto e os sonhos de Deus na tua vida? Mas se no teu coração inclui só você, Deus ainda tem um trajeto para te levar. Deus tem um processo ainda para fazer. Porque este sonho, ele tem que incluir propósitos. Ele tem que incluir gerações. O que José fez não incluiu só a família de Jacó, incluiu gerações. Porque uma geração de José foi abençoada naquele lugar. Então, nós precisamos compreender que aquilo que Deus faz por nós é para abençoar gerações, é para cumprir. Então, José, ele teve o seu coração íntegro diante do Senhor. Podem até tentar arrancar a túnica dele. Talvez você está aí nessa noite tentar arrancar a sua túnica. O que representava a túnica para José? Representava quem ele era, o favorecido, o abençoado, né? Representava o filho de Raquel, amado de Jacó. Talvez estão tentando tirar a sua túnica, aquilo que você é, quem você representa. Talvez estão tentando colocar você no poço, né? Se sentir ali talvez sozinho, abandonado, com medo, porque José estava com medo naquele poço. Imagina ali, o que meus irmãos vão fazer comigo? Agora acabou. Né? Até ouvir Rubens gritar: para, não matem, vamos fazer outra coisa. Talvez tentaram te vender. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez não estão te dando valor nenhum, porque ele foi vendido como escravo. Talvez aí na tua vida não estão te dando valor nenhum, você está se sentindo sem valor nenhum. Assim como José, talvez você foi se sentindo injustiçado, caluniado, porque foi assim que José esteve na casa de Potifar. Talvez você está se sentindo esquecido, né? Talvez atados, presos, sem poder fazer nada, esquecido, porque ninguém está lembrando de você. Mas o nosso Deus, no tempo certo, lembrará de todas as promessas que Ele fez para nós. Naquele momento, Deus cumpriu a promessa de Deus. Aonde ele achou que ele estava esquecido, Deus cumpriu a promessa dele na vida de José. O tempo e a forma que ele tem para fazer não vai depender de nós, mas daquilo que ele determinou. Não importa o que aconteça, se ele falou que vai acontecer, se você discerniu que não é apenas do teu coração, mas é de Deus, isso vai acontecer. Agindo Deus, quem impedirá? Então creia. E eu quero finalizar com uma frase que eu gosto muito, e eu vou acrescentar ela nas minhas palavras. Costumo dizer que a nossa dor não é maior que o nosso propósito, né? Eu estou acrescentando mais essa. A nossa dor e as nossas frustrações não são maiores do que o propósito de Deus na nossa vida. Porque aquilo que o Senhor determinou, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque em pé. E nós vamos orar. Antes de passar para os pastores, eu gostaria que você colocasse no teu coração agora. O que é o sonho de Deus para você? Talvez você está aí e fala assim: mas eu nem sei o que é sonho de Deus. Você vai orar nesta noite e vai falar: Senhor, revela o teu sonho para mim. Talvez você tenha apenas um vislumbre, né? Como José, tinha só um sonho. Não tinha nada ainda determinado, nada, as coisas não estavam acontecendo ainda, determinando o projeto de Deus na vida de José.
Talvez é assim que você tenha um desejo, algo que arde no teu coração, que você não sabe se é teu ou se é de Deus. Uma das coisas que eu mais aprendi é que se for de Deus algo que arde em nosso coração, Deus vai abrindo portas. Deus vai desfazendo todos os laços, quebrando todos os impedimentos para nos fazer chegar àquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que é de Deus para nós, o Senhor vai permitindo situações e abrindo caminho. Então, talvez você está aí e você não sabe discernir ainda isso. Peça para o Senhor, Senhor, se for de Ti, abre caminho. Move situações, né? Faz eu entender o que o Senhor tem para mim. Faz eu compreender. Talvez nesta noite você está aí e já não sonha mais. Já nem imagina mais o que Deus tem, porque tantas frustrações, tantas coisas que vieram, tantas situações que você nem acredita mais. Né? Não está aí talvez imaginando que isso não vai acontecer nunca mais. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer, tuas frustrações não são maiores do que o meu projeto na tua vida. A tua dor não é maior, aquilo que você passou, aquilo que você está vivendo não é maior daquilo que eu determinei para você. Talvez o Senhor te trouxe nessa noite para ouvir isso. Então abre o teu coração. E nós vamos orar agora. Peça ao Senhor, fala, Senhor, vem, Senhor. Fala comigo, Pai. Senhor, nesta noite, Pai, quero apresentar, Senhor, os teus filhos. Senhor, eu quero apresentar a tua igreja, Senhor. Pai amado, tu conheces esses corações. Tu conheces, Senhor, a cada projeto, Senhor, que o Senhor determinou até para este ministério, usando a vida dos teus servos, dos teus pastores, ó Pai. Senhor, tu sabes e conheces a cada um, ó Deus. Senhor, usa, Senhor, eles como instrumento, a vida, Senhor, dos teus filhos como instrumento neste lugar. Senhor, para poder, ó Pai amado, destravar vidas neste lugar aqui. Para poder, Senhor, de alguma forma direcionar, Senhor, vidas neste lugar. Tu és poderoso para cumprir, Senhor, propósitos aqui estabelecidos. Vem falar aos corações, Senhor, daqueles que aqui estão. Senhor, vem cumprir, Senhor amado, a tua vontade. Senhor, arranca as frustrações, Senhor, dos corações. Arranca as dores, Senhor, arranca, Senhor amado, as mentiras. Senhor, os enganos de Satanás. Senhor, talvez o inimigo tenha tentado plantar coisas no corações, dizendo que não vai acontecer. Senhor, arranca hoje, Senhor, toda mentira das trevas e faz o teu agir, o teu trabalhar nesses corações agora. Senhor, abre os olhos, ó Pai, da tua igreja para que ela contemple o teu agir, aquilo que o Senhor tem. Ministra a fé, ministra, Senhor, ao coração, Senhor, a alegria. Ministra, Senhor amado, o coração, Senhor. Pai, o teu querer, a tua vontade, Senhor, que neste momento, Senhor, a tua presença venha. O teu agir aconteça, que neste momento, Senhor amado, Senhor, haja, Senhor, uma descortinação no reino espiritual agora, para aquilo que está impedindo, Senhor, esta vida, contemplar o teu agir, contemplar o teu fluir, Senhor, venha, ó amado Espírito Santo, que o teu agir, Senhor, venha, que o teu agir venha, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, acrescente a fé. Ore barabaixei, onde condarabarabarabaixai, agindo, Senhor, quem impedirá? Ore barabai, andere de condarabarabaiei, andere idere barabaixei, onde condarabarabaiei, andere barabarabarabaixai, onde condarabai, andere de condarabarabarabaixei. Oh, decondara barabai, indara barabai. Em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, adore a glória, a glória de teu propósito na vida de cada um, Pai. Senhor, realiza os sonhos, Senhor. Aquilo, projeto que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cumpra o teu propósito, Senhor. Eu não sei o que cada um veio buscar aqui, Senhor, esta noite. Mas eu só sei, Senhor, que o Senhor tem planos, propósitos na vida de cada um para se cumprir.
Por isso o Senhor confia nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem forma de agir na vida de cada um. Em muitos momentos da nossa vida a gente acha que Deus não está nos acompanhando. Deus tem abandonado a nossa história. E o final dessa história que nós vimos que o Senhor em todo momento estava conosco. Quando criança, muitas vezes eu pensei isso, que o Senhor não estava comigo. Mas o Senhor tem propósito na vida de cada um. Eu fui ver isso quando, no momento em que eu clamei ao Senhor. E o Senhor deu resposta em minha vida. Mas o Senhor tem forma bem diferente e a gente não entende a forma como Deus age em nossas vidas. O cair muitas vezes é o levantar de Deus. A crise muitas vezes é quando Deus mais te honra, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. José em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. José estava ali sendo testado, mas Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós somos muito testados, é porque Deus tem um plano muito grande na nossa vida. José ficou preso, ficou na prisão. Cada momento da vida de José parecia descer as escadas, mas era Deus preparando ele para subir a escada do palácio e se tornar governador daquele Egito. E Deus pôde mostrar que Deus estava com ele. Eu não sei o que você está passando essa noite aqui. Eu não sei o que você está passando o período da sua vida, mas saiba que o Senhor não esqueceu de você. No momento certo, Deus agirá a seu favor. Agindo Deus, quem impedirá? O que a pastora acabou de falar, agindo Deus, quem impedirá? Deus age nas nossas vidas quando nós cremos que Deus está conosco. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Deixa eu falar que eu vou chamar a pastora Luciana vir aqui, me dar essa liberdade, tá bom? E o pastor, no momento que eu estava ministrando, enquanto eu estava ministrando aqui a palavra, o Senhor colocava algo no meu coração para orar por vocês, mas quem vai orar é meu orador, tá? Porque a garganta falou que não aguenta. Ele é bom orador. É Deus da porção, né? A gente completa. Eu creio que Deus colocou vocês neste lugar com um tempo bom, um tempo favorável do Senhor. Foi um tempo de processo, mas um tempo favorável. E que o Senhor colocou e acrescentou pessoas para que vocês sejam destravadores de ministério. Então, eu quero orar por isso, para que o Senhor dê revelação a vocês, discernimento, que vocês estão aqui para entender o propósito, não só de vocês, claro que tem um propósito, casa, família, filhos, mas o propósito ministerial, para que Deus direcione vocês, para que destravem cada um, de acordo com aquilo que o Senhor chamou para cada um, de acordo com o que cada um é, de acordo com o que cada um foi chamado para ser diante do Senhor. Que você seja um grande instrumento, Senhor. Eu vou pedir para o pastor estar orando por esta oração, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor acrescente mais ainda, mais revelação, para que seja um ministério grande, de pessoas grandes, que o Senhor acrescente muito mais, né? Aqueles que estão se achegando, bênção, que tragam mais, né? Que o Senhor venha acrescentando mais neste lugar. E eu creio que seja um lugar favorecido do Senhor. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Não sei se você entendeu o que a pastora Roberta colocou aqui, mas essa oração agora é pelos pastores, mas é pelo seu propósito. Eles são as pessoas responsáveis que Deus levantou diante desse povo, para poder levar esse povo a cumprir o propósito de Deus. Amém? Então, dentro dessa oração, eu gostaria que você pensasse aí,
Talvez se você ainda não sabe qual é o seu propósito, cumprimento dele, qual é a vontade de Deus, que você clame nesse momento, juntamente conosco, para que Deus possa trazer revelação e para que Deus possa encaminhar a cada um de vocês, para que juntos vocês possam cumprir o propósito de Deus, avançando como reino, representando o reino, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, pelo privilégio, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que veio, Senhor, falar ao nosso coração, Senhor, que na verdade relatou, Senhor, aquilo que José viveu, Senhor, para poder desfrutar, Senhor, entender e compreender, Senhor, do propósito, Senhor, já no final. Ó Deus, e nessa noite eu oro pelo pastor Edivan, pela pastora Luciana, Senhor, bem como, Senhor, esse corpo, Senhor, a qual o Senhor tem confiado, Senhor, diante deles, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa os levá-los, Senhor, a viver, a cumprir o propósito, Senhor. Ainda, Senhor, assim como José, Senhor, precisou viver em tempos difíceis, Senhor, para poder viver o milagre, o cumprimento do sonho. Ó Deus amado, nessa noite, nós queremos orar e declarar sobre a vida, Senhor, desses pastores. Não importa a luta, não importa a tribulação, não importa a prova, não importa a circunstância, eles cumprirão o propósito. Ó Pai, de igual forma, oramos, ó Deus, por essa igreja, por cada família, Senhor, aqui representada, ó Deus, que certamente viverão o propósito. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja, Senhor, revelação, seja por intermédio, Senhor, de sonhos proféticos, seja, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra ministrada, seja, Senhor, a Tua voz aos ouvidos, ou o coração, Senhor, do Teu povo. Senhor, nós oramos, declaramos, profetizamos em Teu nome, Senhor, Pai, para que esse seja um povo que avance, que cresça, ó Pai, que manifeste o Teu reino, Senhor. Pai, capacita a cada obreiro, a cada membro, a cada líder, a cada, Senhor, levita, Pai, no nome poderoso de Jesus, lhes dê sabedoria, discernimento, Senhor, ó Pai, que sejam justos, ó Pai, Pai, na justiça, o Senhor os honrará, o Senhor os colocará, Senhor, como governadores, ó Pai, nesse tempo, nessa geração, governadores espirituais que exercerão, Senhor, ó Pai, autoridade, domínio, expressarão a Sua imagem através dos feitos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor os cubra com o Teu sangue, Senhor, livrando, guardando, protegendo, Senhor. Oramos, ó Pai, por esse bairro, por essa vizinhança, ó Pai, e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos agora todo principado, toda potestade, toda hóstia espiritual da maldade, e declaramos que o Evangelho crescerá, prosperará, avançará nesse lugar, e este lugar será conhecido pela Tua presença, pela Tua glória, pelos Teus feitos e pelos Teus milagres. É o que nós oramos, ó Deus, e pedimos, capacita, Senhor, os Seus filhos, ainda que vier, Senhor, os momentos de medo, ó Pai, que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus. Ó Espírito Santo, flua, Senhor, nesse lugar, flua, Senhor, no meio dessa igreja, flua, Senhor, na vida, Senhor, desse pastor. É o que nós oramos, ó Pai, e te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Agradecer pela presença de cada um de vocês que estão aqui essa noite, pela presença dos pastores, pastor Walter, pastora Roberta, por
por essa ministração maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Também continue usando vocês dessa forma. Em nome de Jesus. Quero agradecer também a todos os visitantes que estão aqui essa noite. Amém? Então levanta a sua mão e diga comigo que a graça, que a paz e a unção do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.